O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste 17º domingo do tempo comum, nós vamos meditarmos as leituras que nos foi oferecida neste dia de hoje, neste dia do Senhor. Mas nós estamos aí terminando o capítulo 13 de São Mateus. Capítulo 13 de São Mateus, e nós vivenciamos neste mês, no segundo domingo deste mês, dia 12, a parábola do semeador, aonde foi semeado a palavra de Deus em 4 corações. 3 corações rejeitou a palavra de Deus. Nesses corações não germinou a palavra de Deus, não nasceu a palavra de Deus, foi rejeitada a palavra de Deus. Mas em um coração foi aceito de bom grado, de todo amor, foi recebido, esse coração recebeu a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que deu fruto 100%. No terceiro domingo, dia 19, nós vivenciamos a parábola do trigo e do joio. Mais uma vez aí, nós podemos perceber a presença daquela pessoa que aceitou nosso Senhor Jesus Cristo com esse exemplo do trigo. O trigo foi aceito por Deus, né? E o joio foi rejeitado. Foi o que nós vimos nesse dia deste evangelho, né? Os 3 corações rejeitaram a Deus, e aqui também o joio se intromete no meio do trigo em rejeição a Deus. Nós podemos ver que no caso do joio, no final da colheita, o joio foi queimado, né? Muito bem. Hoje, dia 26, nós nos encontramos com a parábola do tesouro encontrado. Mas nós podemos ver também que existe uma outra parábola no final, que é muito importante que nós comece a meditar esta palavra desse dia de hoje, deste 7º domingo do tempo comum. Nós comece a meditação desta palavra a última parábola que nosso Senhor Jesus Cristo nos conta. E assim ele vai dizer em Mateus capítulo 13, né, versículo 48, de que ele vai falar de uma pescaria aonde foi lançado a rede, aonde depois vão se sentar os homens desta pescaria, e ali eles vão fazer uma escolha dos peixes. E os peixes bons, assim vai dizer, os peixes bons vão para o cesto, isso nós podemos entender, vão para o céu, e os que não prestam são jogados fora. Podemos entender também que ser jogado fora, isso quer dizer, são as pessoas que não vão entrar no reino de Deus, não vão entrar no céu, não é? Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí eles vão chorar e ranger de dentes. Então aqui nós já podemos compreender, fazendo comunhão com os outros ensinamentos dos outros 2 domingos atrás, de que aqueles corações que rejeitaram a palavra de Deus, não germinaram a palavra de Deus, não vão para o céu. Para onde é que eles vão? Pense aí para onde que eles vão. Muito bem. No segundo domingo nós podemos ver
de que o joio foi queimado. Ficou só o trigo. Aqui nós podemos entender que o joio são pessoas que rejeitam a palavra de Deus e o trigo são aqueles que aceitam a palavra de Deus. Mas só que o joio foi queimado, não foi para o céu. Pense aí você para onde é que foi. Você mesmo pode fazer a sua própria meditação. Se existe o céu e se existe o inferno, então quem não vai para o céu, quem rejeitou o céu, vai para onde? Aqui da mesma maneira, nessa última parábola desse capítulo 13 de Mateus, nos mostra essa presença, né, dessa rejeição dos peixes que são ruins, dos peixes que não servem. Nós sabemos muito bem, como diz aqui a palavra, né, que os peixes que acontecerá no fim dos tempos, que os anjos virão para separar os homens maus e separar os homens maus dos que são os bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo, né? Deu muito bem para entender muito bem que aquele que não aceita Deus, que não vivencia Deus, não vai para o céu. Se existe o céu e se existe o inferno, quem não vai para o céu vai para onde? Você mesmo, irmão, pode responder. Muito bem. Aí hoje nós temos aqui a primeira leitura, que é de 1 de Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 12, aonde nós vamos ver que Deus, assim falando bem concreto, chega até a pessoa de Salomão e diz: pedes o que tu queres, o que tu queres. Muito bem. Salomão podia pedir muitas coisas, Deus mandou ele pedir coisas que não tinha nada a ver com a salvação, que não tinha nada a ver com o céu, que não tinha nada a ver com Deus. Deus mandou ele pedir, mas não. O que foi que ele pediu? Ele pediu um coração cheio de sabedoria para saber aonde se encontra o bem e o mal, né? E diz que o Senhor se agradou do pedido de Salomão, porque ele tinha liberdade para pedir o que ele quisesse, né? Muito bem. Resumindo que o rei Salomão pediu, ele pediu sabedoria para praticar a justiça, porque ele enxergando aonde existe o bem e aonde existe o mal, ele poderia muito bem se posicionar para praticar o bem, praticar a justiça de Deus, que é o bem. Muito bem. No Salmo 118, nós vamos ver que o salmista também vai fazer a sua escolha. Ele vai dizer que ele ama os mandamentos muito mais do que o ouro. Por que muito mais que o ouro? Porque naquele tempo, o ouro era algo muitíssimo importante. E ele vai dizer que ele ama muito mais os mandamentos, a prática da justiça, nos mandamentos de Deus, porque ele sabe que praticando a justiça de Deus, praticando os mandamentos de Deus, o leva para o céu. Por isso ele vai dizer que ele ama muito mais os mandamentos do que o ouro. Muito bem. Na segunda leitura nós vamos ver que o apóstolo Paulo faz comunhão com Salomão, o pedido de Salomão, e faz comunhão também com a oração do salmista. Faz comunhão com a oração de Salomão e faz também comunhão com a oração do salmista. O apóstolo Paulo está em comunhão com os dois. E também os três vai fazer comunhão com o Evangelho, que logo nós vamos meditar. E assim diz a segunda leitura do nosso dia de hoje, que se encontra em Romanos, né? Se encontra em Romanos, segunda leitura, se encontra em Romanos capítulo 8, versículo de 28 ao 30. E assim, no 28, ele vai dizer ao apóstolo Paulo: sabemos nós, o apóstolo Paulo e os antigos, né, os salmistas, o rei Salomão, o povo do tempo do rei Salomão, sabemos que tudo
contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que praticam a justiça. Ele vai dizer no versículo 30 que para estas pessoas Deus justifica no céu e o glorifica no céu. Muito bem. Então, nós já estamos aqui bem cientes da nossa vivência aqui na terra diante de Deus, né? Então, agora nós vamos entrar no Evangelho, né? Nós vamos entrar aqui no Evangelho. Mateus capítulo 13, que é o nosso Evangelho de hoje, do versículo 44 ao 52. Mas o especial de todo esse Evangelho é o versículo 44. No versículo 44 diz que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e o escondeu. Ele vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Muito bem. Agora aqui nós vamos meditar em cima deste versículo para vivermos conforme esta parábola. Precisamos dar passos de fé e de amor a Deus, concreto e coerente. Isto é, sem falsificar. Isto é, na igreja eu sou concreto e coerente, mas de repentemente eu posso estar em algum lugar, pessoa, e posso não ser concreto e coerente das mesmas condições que eu sou na igreja. Eu posso estar no meio da minha família, no meio da minha casa, lá de repente acontecer situações que eu não sou concreto e que eu não sou coerente. Muito bem. A palavra escondido, o que entendemos? A nossa fé é Jesus. Fica escondido como um tesouro. Primeiro precisa ser encontrado. A nossa fé é Jesus e ele permanece em nós escondido em cada um de nós. Mas primeiro precisa ser encontrado. Quando nós encontramos Jesus, né? Quando pela fé nós encontramos Jesus, ele se mantém dentro de nós escondido. Mas depois de encontrado, ele vai aparecer aonde se faz necessário praticar a justiça. Vende tudo a pessoa para encontrar Jesus. Quando ele encontra esse tesouro, ele vende tudo. Tudo é tudo. Se necessário, até a nossa família, nem a nossa família está à frente de Deus. Isso quer dizer, se na nossa família tiver pessoas que rejeitam Jesus Cristo, vai ser necessário uma prática de justiça aí em cima desta pessoa, para não deixar essa pessoa afastar Jesus da nossa casa. E neste caso, até mesmo um afastamento de alguma pessoa da nossa família que não aceita a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor e a misericórdia nós podemos dar. Eu posso dar, você pode dar ao nosso próximo. Nós podemos dar este amor, esta misericórdia à nossa família. Já a fé em Jesus, o tesouro não. É preciso que cada um o encontre. Precisa que a nossa fé seja uma fé concreta, coerente, que brilhe em ação diante dos que não querem obedecer a Deus. Por falar em coerência, por exemplo, reforçando mais ainda, na igreja, nós precisamos defender, porque a igreja é a casa de Deus. Nós precisamos defender
o altar do Senhor Jesus, do paganismo daqueles que ainda não se converteu, porque nem todos que se encontram no altar são convertidos. Lembrando que o altar é o tesouro do coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, muitos que sobem ao altar ainda não são convertidos, e você sabe dos acontecimentos, né? Então, nós precisamos zelar pelo altar do Senhor, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde nós estiver, que brilhe a luz da nossa fé em Jesus, não deixando que o paganismo tome o lugar de Jesus. Não ser um prostituto. O que é não ser um prostituto? É de aonde você estiver, se houver profanação da casa de Deus, se houver profanação de Jesus na sua casa, se houver profanação de nosso Senhor Jesus Cristo em algum lugar, você não pode ser uma pessoa que bate palma para essa profanação. Você não pode bater palma para aquele prostituto, para aquela pessoa que vive de bebedeira, que são um beberrão. Você não pode bater palma para uma pessoa que vive na droga. Você não pode bater palma para uma pessoa violenta. Você tem que sair fora. Você não pode ser um prostituto. Porque se você for um prostituto aceitando a essas pessoas, dizendo está certo, é assim mesmo, você passa também a ser um prostituto e receberá a mesma condenação que eles recebem só porque você o aceitou, mesmo você não praticando, mas você aceitou, você foi omisso e não teve a coragem de dizer não, está errado. Muito bem. O apego a nossos filhos muitas vezes nos desvia de Jesus. Na nossa família, especialmente, na nossa casa, quem brilha é Jesus ou é a prostituição dentro de casa, através dos nossos filhos, das nossas filhas, ou do pai e da mãe, ou do vô e da avó? Se existe prostituição dentro do nosso lar, ali nosso Senhor Jesus Cristo não vai estar. Não vai estar, porque ali não tem a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ali não tem o céu, ali existe prostituição, ali existe vendas de pecados, compra de pecado e vendas de pecado. Ali Jesus não vai estar. Então é preciso que a sua fé brilhe concretamente para impedir que dentro da sua casa não exista prostituição. Podemos amar e ter misericórdia da nossa família, vovô, vovó, papai, mamãe, filhos e filhas, mas não a podemos aceitar a prostituição dentro de nossa casa, porque nós passamos a ser também um prostituto porque aceitamos, né? Muito bem. Por um amor errado aos nossos filhos, ou por medo deles, seremos junto com eles condenados, porque consentimos a prostituição deles dentro de casa. Isso quer dizer, tanto faz ser dos filhos, como do pai, como da mãe, ou do avô e da avó, os filhos também não podem também, né, consentir dentro da sua casa, se ele for um cristão, a prostituição do pai, ou da mãe, ou do vô, ou da avó. O cristão não pode consentir a prostituição dentro de sua casa. Aqui se faz necessário uma pergunta para acontecer uma conscientização. Eu e você temos fé concreta? Temos fé concreta e coerente
para purificar e santificar a nossa casa, para que assim na nossa casa passe a ter o perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você sabia, quando nosso Senhor Jesus Cristo chega em um lugar, se ele não sentir o perfume dele, ele não se faz presente. Ali ele não fica. Ali ele não faz morada. Eu e você podemos ser uma pessoa boa. Podemos ser ministros, catequista, padre. Mas na nossa casa, se o pecado da prostituição reinar, então nós ainda não trocamos tudo por Jesus, como o nosso irmão do Evangelho trocou tudo com alegria pelo tesouro que nós entendemos muito bem, que é a nossa fé, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria do céu por quem renunciou tudo e trocou tudo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos de nós estamos dentro da igreja, mas veja bem, muitos de nós estamos dentro da igreja, mas muitos ainda não entraram na igreja, porque para entrar para a igreja tem que ser uma pessoa que troca tudo por Jesus e não aceita dentro de sua casa acontecer, vamos dizer assim, a rejeição a nosso Senhor Jesus Cristo por causa da prostituição. Muitos pensam errado, que o amor e a misericórdia é facilitar. Não. Essas pessoas que pensam assim, que o amor e a misericórdia é facilitar e dizer para a pessoa que é a si mesmo e não tem a coragem de praticar a justiça, de dizer para a pessoa não, não é assim. Pratica o amor e a misericórdia, mas sempre falando para a pessoa não. Você não entendeu ainda, mas não é bem assim. Viver Deus, crer em Deus, vivenciar a igreja, tem que ter um outro modo de viver. É de uma outra maneira que nós vivemos, é na prática da justiça. O amor e a misericórdia, se não tiver a prática da justiça, você não trocou tudo ainda por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria no céu e na terra. A alegria no céu e na terra, quando não somos omissos e praticamos a justiça. Meu irmão, um grande abraço. Espero ter contribuído com a meditação desse 7º domingo do tempo comum. Um abraço e Deus te abençoe grandemente. Mas não fuja da verdade, não fuja da prática da justiça, porque sem a prática da justiça, ainda nós não trocamos tudo por Jesus. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueça que o meu nome é Não Sou Nada Sendo. Um abraço.